A paz do Senhor, Milena. A paz do Senhor, irmão Tiago. Amém, Jesus. A paz do Senhor, irmã Edinólia. Nunca mais eu. Deus abençoe muito. Amém, irmã Rai. O irmão Joelberto, né? Lá de Irmã Celeste, lá de São Luís. Irmã Márcia, a paz do Senhor. Amém, meu amor. Obrigado, viu? Eu deixei o cartão de débito. Amém. Vou só aguardar um pouco para os irmãos entrarem. A paz do Senhor, irmã Luziane. Irmã Marta, Deus abençoe. Mara, irmão Gesiel. A Claudinha, Deus abençoe. Hoje eu estou até mais cedo, né, irmão? Gravando, glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Irmã Célia, lá de São Luís. Irmã Márcia. O irmão lá de Alagoas. Angeli chegou, irmã Lúcia. Glória a Deus. Amém, Mara. Eu estava com semana de prova e correndo muito, né? Tem hora que a gente tá tão cansado. E eu costumo dizer que o crente dá o que tem, né? E eu não tinha nada para dar, irmão, quem entendeu. Mas eu estava tão cansada esses dias, tão cansada, que assim, até para dormir, meu tempo estava muito pouco. Esses dias eu estava indo dormir 4, 5 horas da manhã e acordando também muito cedo. Então, hoje parece que eu coloquei o sono, né? Um pouco em dias, mas eu estava muito cansada. E quando o corpo está cansado, a mente não trabalha bem. E eu não gosto de fazer as coisas para o Senhor. A paz do Senhor, irmã Sônia. Denise, a paz do Senhor. Irmão Felipe, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu não gosto de fazer as coisas para Deus de qualquer forma, né? E o Senhor é bom. E Deus colocou uma palavra nessa noite, assim, em meu coração. Quando eu digo assim, né, que Deus colocou uma palavra em meu coração, é porque Deus coloca aquilo que a gente, assim, está meditando, não é? Se você tirar um tempo para meditar na Bíblia, com certeza Deus vai falar com você. Então é nesse sentido, não é? Tem hora que vem aquela passagem da Bíblia e você escuta. Então Deus ali fala conosco. Abra a Bíblia hoje aí em sua casa. Pegue um versículo para ler, um salmo, e Deus vai falar com você. Então é nesse sentido, né? Deus coloca a palavra em nosso coração. Então não é que Deus vai descer do céu ou sentar na mesa e dizer, olha, não. É que Deus nos leva até por caminhos, né? Nos leva, às vezes a gente está em casa fazendo alguma coisa e vem um versículo, uma passagem bíblica, e ali o Senhor está contando uma história, né? E no que Deus quer que a gente toque, em que assunto Deus quer que a gente fale. Aí muitas vezes eu não tenho tempo assim para esmiuçar da forma que eu gostaria, né? Aquilo que o Senhor mostra, né? Mas Deus é fiel e até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? E eu louvo a Deus por isso. A paz do Senhor, irmã Adriana, irmã Fabíola. Deus abençoe os irmãos nesta noite, a Rita, a paz do Senhor. E olha, irmão, é uma palavra assim
não é dura, porque a palavra, quando ela vem de Deus, quando é a Bíblia, eu e você, a única coisa que a gente pode fazer é aceitar, né? Mas eu quero meditar com vocês numa palavra no livro de Números, e fala sobre a história de Miriam, aquela moça que foi irmã de Moisés, né? E de Arão. E Deus colocou hoje em meu coração assim uma palavra sobre murmuração. Eu acho que tem muito crente murmurando. Acho que tem crente indagando algo a Deus, né? Para que Deus colocasse essa palavra hoje em meu coração. E Deus vai falar conosco. A paz do Senhor, irmã Silmara, a Flor, Deus abençoe. Então, assim, o Senhor tem sim uma palavra para a nossa vida, para a tua vida. E outra coisa que eu vou lhe falar antes de ler. Ore a Deus para que você entenda a palavra da forma que Deus quer, não da forma que você queira. Não é? Porque às vezes a gente fala um A e a irmã interpreta um C. Tem uns crentes, irmão, que ele nunca estudou língua estrangeira, mas, ai meu Deus, como ele se atrapalha nas coisas, né? Nas línguas. Deus fala a verde e ele entende preto. Então, assim, nessa noite, que o Senhor fale e você entenda e você compreenda o que Deus está tratando com você. Porque quando não é isso, é os irmãos dizendo assim, não é para mim. Não, essa palavra é para mim, é para você, que Deus não manda recado. Então é muito crente nesses últimos dias, vai na igreja, escuta não, Deus falou com você, irmãos. A gente tem que parar com a mania de querer pegar só o que é bom, não é? Porque a vida não é feita só de flores, tem espinhos. Então se a gente não aprender a ouvir Deus nas horas da pancada, quando a vara e o chicote está descendo, vai ser difícil a gente enfrentar situações difíceis, porque o mundo não é só de flores, não é? O mundo não é só de aplausos, é feito um filho. Quando a gente não prepara um filho para a vida lá fora, a vida se encarrega de prepará-lo para você, não é assim? Então, às vezes, aquilo que a gente não quer escutar de Deus, a gente escuta do jumento, né, lá fora, porque Deus permite que os jumentos sejam usados, não é assim? Balaão, Deus falou com Balaão, disse, Balaão não vai, Balaão não quis ouvir, aí Deus abre a boca da jumenta. E não é diferente comigo, nem com você. Quando a gente endurece a cerviz, quando a gente endurece o coração, não dá ouvido ao que Deus está falando, aí Deus permite às vezes que o ímpio pise em cima do nosso pescoço e a gente tem que ouvir aquilo que Ele quer falar. E de forma dura, porque o ser humano, quando ele vem para humilhar, não é? Ele vem para diminuir. Muitas críticas vêm para matar. E Deus não, quando Deus fala, fala para levantar. Ainda que o Senhor nos exorte, mas a palavra dele é sempre de bênção. Porque ainda que Deus fale algo que às vezes, né, balance a nossa figueira, mas a gente sabe, no final, o resultado é sempre vitória. Então nessa noite, assim, em nome de Jesus, para de perguntar a Deus, será que vai fazer? Será que vai acontecer? Não é? Porque se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, assim, vamos ler a palavra, porque aí você entende o que Deus quer falar conosco nessa noite. No livro de Números, capítulo 12, o 1 já diz assim, a paz do Senhor, Alex, a paz do Senhor, irmã Joselina. Deus lhe abençoe. E falaram Miriam e Arão, contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, né? Por conta da cuxita que Moisés havia casado, Miriam e Arão estavam murmurando, né? Falando. E disseram, versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha que história. Não falou também por nós? Estava indagando, né, a autoridade de Moisés,
que tinha sido dada por Deus, mas eles estavam murmurando, indagando, né? Ai, meu Pai. Não falou também por nós, né? Como se dissesse assim, a gente também não é crente não, e Deus só fala por Moisés, é? E Deus também não nos usa. E o Senhor, agora eles esqueceram isso, e o Senhor o ouviu. Deus estava escutando tudo aquilo que Arão e Miriam haviam dito. E era o varão Moisés, veja mesmo, muito manso, né? Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Já pensou? Faz tempo que eu li esse versículo sobre Moisés. E logo o Senhor disse a Moisés, escute quem foi que falou a Moisés. Não foi ninguém que foi fofocar, não. Foi Deus que foi dizer a Moisés aquilo que Miriam e Arão estavam falando. Ó. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu-se e foi-se. Quando eu disse, irmãos, que foi o próprio Deus que mostrou a Moisés, né, o que estava acontecendo, porque a Bíblia diz que o Senhor deu ordem para que os três saíssem, né? Ai, meu Deus, saíssem para fora da tenda, né? E ali Deus apareceu, Deus falou com eles. Aí, mas vamos continuar aqui. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam, veja só, era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu. Aí agora eles entenderam, né? Que Moisés tinha autoridade dada por Deus. Ora, não me ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ainda bem que Arão reconheceu que estava errado, né, irmãos? Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias. Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. E depois a recolham. Deixa eu só falar com os irmãos aqui. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam, né? Esperaram os 7 dias que Deus havia falado. Deus ainda foi muito bom, né? Com Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram um arraial no deserto de Parã. Amém, irmãos?
A paz do Senhor para os irmãos que estão entrando, irmã Célia, o irmão Everson, lá do Olinda, o irmão Rubinho, lá de Penápolis, irmão Rubinho, Deus lhe abençoe. Oliveira, meu primo, a irmã Aline, glória a Deus, lá da Laje, né? O irmão Cícero, Deus te abençoe, Cícero. O Otávio, irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos, né? A paz do Senhor, gente, que Deus abençoe. Vamos aqui meditar na palavra para que não suma da minha cabeça, né? Aquilo que Deus colocou em meu coração. Outra coisa, irmãos, assim que eu quero falar nessa noite, eu sei que os tempos são de guerras, né? A gente está vivendo assim um tempo muito difícil, mas não deixa de orar não, né? Assim, não desanima não desiste não, continua firme, confiando no Senhor, porque Deus, olha, em todo tempo o Senhor é bom e trabalham por aqueles que nele esperam. Hoje eu estava vendo uma palavra que hoje eu não vou pregar sobre ela, mas maravilhada. O povo de Deus, mesmo falho, mesmo fraco, mas ele nunca perde a guerra, porque quem peleja por ele é o Senhor, viu? Mas a Bíblia diz, falando aqui sobre Miriam, né? Que Miriam era a irmã assim mais velha de Moisés. E vocês lembram que quando Joquebede, né, teve Moisés, foi na época que havia uma ordem para que todas as crianças fossem mortas. E Joquebede fez ali eu vou chamar barquinho que eu não lembro agora, né? Me veio na mente, mas eu não lembro agora. Mas fez aquela cestinha, colocou Moisés e Miriam foi quem ficou olhando, né? A direção que as águas iriam a Moisés. E a Bíblia conta, né, que a filha de Faraó havia saído para se banhar no rio Nilo e viu aquela criança. E a Bíblia também relata que foi Miriam que foi lá e deu conselho, né, a filha do Faraó, né, indicou, né, uma pessoa para criar, né, aquela criança que ela conhecia. E a gente já conhece essa história, né? É também dito na Bíblia que Miriam era considerada profetisa, porque quando Deus tirou o povo do Egito, que o povo atravessou o Mar Vermelho, Miriam foi quem assim direcionou as irmãs, as mulheres, para louvarem ao Senhor. Então Miriam era conhecida como uma profetisa. E a Bíblia diz aqui, eu li uns versículos que você ouviu bem nesta noite, que fala assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, mas na realidade não era esse o verdadeiro motivo de Miriam e Arão estarem murmurando contra Moisés. É que havia inveja no coração, sim, deles em relação a Moisés. Porque a cuxita, a mulher a qual Moisés havia casado, ela descendia de Cuxi, que era um dos filhos de Noé, Cã. Então, aqui era só uma desculpa, na realidade, né, de Miriam e Arão, porque a verdadeira murmuração deles era porque Deus havia dado autoridade, né, a Moisés. E nessa noite, irmãos, assim, o que eu quero falar nessa noite, o que eu quero assim deixar para nossa meditação, né? É assim, olha, tem gente que tem um chamado tão bonito, né? Tem uma história tão maravilhosa diante de Deus, por isso que eu fiz um resumo sobre a vida de Miriam, que era tida como uma profetisa. Deus usou aquela menina, né? Ficou vigiando lá o barquinho lá de Moisés, foi lá, disse à filha de Faraó: olha, não, eu tenho uma ama para cuidar, para amamentar essa criança. Então Deus usou Miriam, né? Para salvar a vida de Moisés.
Então, assim, tem pessoas que têm uma chamada tão tremenda, né, da parte do Senhor, só que a Bíblia é bem clara quando ela diz que para cada um Deus tem um ministério diferente. Não é verdade? Mas é tão complicado quando a gente para de olhar para aquilo que a gente tem na mão, para olhar para o que Deus colocou na mão dos outros, que a gente arruma problema. Foi o caso de Miriam. Miriam estava em paz, não tinha por que Miriam murmurar contra a vida de Moisés, não é? Ela foi arrumar só problemas para ela, porque ela ficou envergonhada diante de todo o arraial de Israel, porque a Bíblia diz que Deus tocou nela com lepra, e na mesma hora a pele de Miriam ficou branca como a neve. Aí você vai estudar para você ver o que é a lepra, não é? Que a maioria das pessoas sabe que é uma doença muito feia na pele, que às vezes os sintomas duram de 5 a 20 anos para aparecer, mas é uma coisa terrível, né? E a Bíblia diz que Deus de imediato tocou em Miriam. A Bíblia diz que mesmo Moisés orando, intercedendo, Deus disse não. Ela ainda vai passar 7 dias fora do arraial, porque Deus não tem culpado por inocente. E essa passagem bíblica é tão interessante, porque a Bíblia diz que Miriam estava murmurando junto com Arão, mas Deus estava ouvindo. E a gente se perde, a gente se acaba nos nossos caminhos, porque a gente às vezes faz as coisas e pensa que Deus não está ouvindo. E Deus não tem inocente por culpado, nem culpado por inocente. Aquilo que sai da nossa boca, Deus cobra, irmãos. Seja a respeito de quem foi. Se Deus te deu um ministério, cuida do teu ministério, não é? Cuida de tua vida, deixa a vida dos outros para lá. Não murmura, não queira saber nem entender os mistérios que Deus tem com A nem com B, não, porque isso não te diz respeito. Às vezes, se te é duro carregar aquilo que Deus te deu, quanto mais o talento dos outros. Não é verdade? Às vezes a gente fica tocando naquilo que a gente não deve, toca em profeta, toca em pregador, né? Toca em cantor. Meu Deus, a gente bota a mão em uma fogueira, não é? Porque a gente não sabe que ali por trás, aquele irmão, que preço eles pagaram. Deus arrancou Moisés do Egito, mas Moisés teve todo um processo para chegar a dia. E a Bíblia diz, e eu li para você ouvir, que olha o que Deus, o testemunho de Deus em relação a Moisés. E o versículo 3 diz assim, e era o varão Moisés muito manso, quer dizer, uma pessoa mansa de coração, humilde, né? Tranquilo. E ele ainda diz assim, olha, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então isso me ensina nesta noite que Deus tem sim homens de Deus. Deus tem sim mulheres de Deus, que Deus honra e que ai daquele que tocar, né? Que tocou, aí Deus vai lá e toca com a lepra. Sabe por que tem muitos crentes doentes dentro da igreja hoje, irmãos? Tem muitos crentes assim enfermos, leprosos, vivendo dentro da igreja, mas separados do arraial, porque murmura, porque toca, não é? Porque indaga questões que a ele não pertencem, que não diz respeito a ele, porque foi o caso de Miriam, né? De Miriam e Arão, né? Mas aqui só quem ficou leprosa foi ela. E a Bíblia diz até assim, ó, e eu quero ler para você entender. E logo o Senhor se levantou. Já pensou? Que coisa tremenda. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, Deus desceu. Deus não mandou um anjo dizer assim, olha, vai lá e diz a Moisés e resolve. Não, a Bíblia diz, e o Senhor desceu, né? Sobre a coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Já pensou que coisa terrível? Deus descer para chamar alguém à justiça, porque foi em algo que tocar, irmãos, né?
no ungido, mas também tem um porém, né? Porque hoje em dia eu vejo muitos querendo ser ungido, sem Jesus nunca ter derramado óleo da unção sobre ele, né? Também tem isso, irmãos. Eu estou falando de homens santos, de homens ungidos, mulheres ungidas, santas, separadas por Deus. Não é qualquer coisa, não, viu? Porque nem tudo que está lá, nem tudo que brilha é ouro, né? Eu estou falando de homens. E quando eu falo de homens e de mulheres ungidas por Deus, pessoas de oração, pessoas que Deus separa para um ministério, pessoas que têm compromisso com o Senhor. Eu não estou falando de posição nem de cadeira. Ah, porque fulano é... Não, pastor, o mundo está cheio. Tem todo tipo de pastor. E nem todos são honrados por Deus, não. Eu estou falando de homens que Deus dá testemunhos dele, eles nem precisam abrir a boca, que o Senhor se encarrega de falar por eles, porque foi isso que aconteceu. E a Bíblia diz aqui, ó, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, então era um homem diferente, não é? Aí é tão bonita essa passagem, quando Deus começa a falar aqui, ó, e disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então, tem essa diferençazinha, que para alguns é, né, pequenininha, mas para Deus é grandiosa demais. Então, ele era fiel ao Senhor. E é tão extraordinário, tão bonita essa passagem, que Deus começa a falar, ó, e diz assim, com ele, boca a boca falo com ele, e de vista, né? E não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Irmãos, isso é coisa tremenda. Não toque, não murmure sobre os mistérios que Deus tem na vida dos outros, porque você não sabe o tamanho da intimidade de ninguém. É como eu também não sei o tamanho da sua intimidade com Deus. E eu não sou termômetro, nem você é termômetro de igreja para estar medindo fé, nem intimidade, nem de A, nem de B. Se o irmão chora, se o irmão pula, é problema dele. Cuide da sua vida e eu da minha. Não é assim? Cuide de você. Porque eu estou nessa noite? Eu sei que muitos irmãos aqui, creio eu, que não precisam ouvir essa pancada, mas tem vidas que precisam ouvir isso nessa noite. Que vão ouvir esse vídeo, que vão assistir esse vídeo e que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor. Pare de murmurar, não é? Tem pessoas que querem medir o tamanho da chamada das outras, sabe? Ô, irmãos, cada um é que sabe o que Deus tem com ele. Você sabe, não é como Deus se revela, como Deus fala. E eu não tenho direito, irmãos, de julgar. Eu não tenho, nem você tem o direito de julgar. Então, assim, Deus não nos chamou, eu já disse e vou repetir, para ser termômetro de igreja, não. Deus não nos chamou para estar medindo nada, não. Porque nós corremos o risco de ser envergonhado, né? Envergonhadas diante de todo o arraial. Porque vê que vergonha, Miriam, né? Toda leprosa. Que é vergonha. A verdade é que é vergonha mesmo. Tem gente que fica, não, ela foi vergonha assim. Ela passou 7 dias fora do arraial. E foi o quê? Foi passear? Foi fora do arraial? Não, foi envergonhada por Deus. Porque com Deus ninguém brinca. Às vezes tem gente que vai pregar, parece que fica querendo passar a mão por cima das coisas. Não, irmão, com Deus não se brinca. Deus tudo escuta. Não é assim? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. O que você está pensando agora, Deus já sabe. Né? A palavra, antes de sair da sua boca aí, Deus já sabe. O que veio, o que desceu ao seu coração agora, Deus sabe.
E foi isso que aconteceu, né? E a Bíblia diz que Deus começa aqui a dar testemunho. Já pensou que coisa terrível, né? Aí assim, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivestes temor de falar contra o meu servo. Já pensou? Isso me enche assim o coração de alegria. Quando Deus diz assim, olha, contra o meu servo, né? Contra Moisés. Já pensou? Deus chamar alguém de servo, né? Que é fiel a ele, que fala com ele face a face. Já pensou, irmãos? Quem era Moisés diante do Senhor? Vamos ter que cuidar, né? A gente vai tocar naquilo que é do Senhor, né? Principalmente pessoas, irmãos, irmãs, que a gente sabe que Deus usa. Cuidado, para não se arrebentar. Porque a Bíblia diz que Miriam, de imediato, Moisés intercedeu por ela diante do Senhor. Não foi assim? Foi a oração de Moisés. Porque, irmãos, Deus é terrível em tudo que faz. Miriam não era do povo de Israel, não era crente, irmã de Moisés, mas Deus não brinca. Quando Deus diz assim, olha, não tiveste temor de falar contra Moisés. Que repreensão de Deus, não é, para Miriam e para Arão, porque não foi só Miriam. E ele diz assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. Meu Deus, coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo, irmão. Coisa terrível, não é? É cair na ira, né? É a ira do Senhor se acender contra alguém. Então, assim, é uma palavra para nossa reflexão, né, nessa noite, mas que Deus nessa noite também trate conosco, porque assim, Deus não se agrada do murmurador. E o que é o murmurador? Não é? Ele está sempre querendo saber mais do que aquilo que ele pode saber. Não é? Murmura de tudo. Essa palavra murmuração tem muitos assim significados, né? E também é uma questão assim cultural, porque em alguns lugares, quando a gente fala assim murmuração, para alguns assim, que fica duvidando, indagando. Em outros lugares, essa palavra tem um significado assim de murmurar, de fofoca, de estar, né, tocando na vida. Então, é questão também cultural. Em cada lugar, né, em cada estado, essa palavra às vezes tem sentidos diferentes. Mas na Bíblia, né? Na Bíblia, o que fala aqui de murmuração é porque eles estavam com inveja da chamada de Moisés. Ela não estava aqui se preocupando porque Moisés tinha casado com a Cuxita, não. Porque a Cuxita era descendente do povo de Cuxi, dos filhos de Noé, de Cã. Então, pertencente ao povo de Deus, né? A preocupação dela aqui era o ministério, porque Deus falava com Moisés e não com eles, né? Por que Moisés tinha que ser o cabeça e não eles? E isso prova aqui, ó, e disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Quer dizer, não falou também por nós? Então, assim, se Deus te usa, amém, não é? Se tua porção é pequena, então busca para que Deus te dê mais, não é? Mas deixa a porção que é dada ao irmão para lá, irmão. A Bíblia diz, né, sobre os talentos, que veio um homem, deu um talento, a outro deu 5. A Bíblia também fala de uma parábola
né, de trabalhadores que uns trabalharam o dia inteiro, o outro chegou quase ao meio-dia, trabalhou e no fim ganhou o mesmo salário. Olha, o tipo de medida que Deus usa só interessa a Ele. A mim e a você só importa servi-lo, reconhecendo que sem Ele a gente não é nada. A gente não pode nada. Aquilo que Ele deu, aquilo que Ele te deu, já está de bom tamanho, porque eu tenho certeza que muitos têm dias que podem dizer assim, Senhor, eu não estou suportando. E por que você está se preocupando com o tamanho do peso da carga do outro? Se a sua já lhe é tão pesada que tem dia que você quer jogar fora. E dizer assim, Senhor, porque eu vou lhe dizer, irmãos, tem dia que eu disse, Senhor, para que o Senhor, né, me deu isso? Eu queria tanto ser normal, queria ter uma vida normal, porque, irmãos, é tanta pedrada, é tanta murmuração, é tanta palavra para me derrubar, viu? Que se Deus assim não se colocasse na frente, eu não sei onde eu estaria. Né? Tem hora que eu digo, Senhor, me sustentando. Então, assim, aquilo que me foi dado, para mim já está de bom tamanho. Eu não sei para você. Então, assim, irmão, se Deus chamou uns para pastor, para profeta, para cantor, faz tua parte. Pergunta a Deus o que Ele quer de ti, porque para cada um Deus tem uma chamada, né? Para cada um Deus tem uma medida certa. E ela, desculpa, e ela não esborra e nem falta. Ele dá sempre na medida certa. Sempre, sempre. Então, nessa noite, essa palavra é só para a nossa meditação, viu? Outra coisa, né? Pare assim de murmurar e colocar assim em prova a grandeza e o tamanho do Deus ao qual você serve. Porque Deus, Ele pode sim. Se Ele falou, está falado. Se Ele prometeu, irmãos, está prometido. Como Deus pensou, assim acontece. Como Deus determina, assim se sucede. Então, assim, nesta noite, cuidado com a murmuração, não é? Mas será que Deus vai fazer? Será que foi Deus? Será que é? Irmão, se aquieta. Não é? Porque a murmuração faz com que a gente seja colocado para fora do arraial do povo de Deus. E a gente ainda sai do arraial leproso. Sai doente, não é? E envergonhado. O crente, quando ele vive de murmuração, ele vive feito Miriam, né? Com um ministério tão tremendo, mas fora do arraial, com a pele branca, porque é esse o fim do murmurador. Observe pessoas que gostam muito de murmurar, que gostam muito de fofoca, que gostam muito de tocar na vida dos outros. Qual a prosperidade que elas têm? Elas vivem sempre fora do arraial, sempre leprosos, não é? Os outros orando e pedindo a Deus misericórdia pela vida deles. É assim. Esse é o fim do murmurador. Estou falando de murmurador porque a palavra murmurador é mais bonita, né, do que fofoqueiro, do que invejoso. Porque quando a gente vai estudar, o significado desse versículo aqui é isso. É que Miriam e Arão estavam com inveja de Moisés. Este é o significado. Então, assim, que o Senhor nesta noite nos ajude, nos guarde, nos cubra com o sangue dele, para que a gente siga em paz, né, nosso caminho, servindo ao Senhor, sem olhar para A e sem olhar para B, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, irmãos. Para cada um, Deus tem sim um chamado para a tua vida, Deus tem sim, sabe, um talento para colocar em tua mão. Eu não sei se 1, 2, 3, 4, 5...
não é? Mas seja o que for, faz com amor, né? Faz com carinho, porque Deus para ti tem recompensa. Então, assim, deixa Moisés para lá, né? A Bíblia diz que e falaram Miriam e Arão, né, contra Moisés. E eram todos 3 irmãos. Já pensou que coisa triste? Irmão de sangue. Era o mesmo pai. Eram irmãos. Mas o coração de Arão e de Moisés, infelizmente, né, eles se deixaram assim contaminar. E a inveja entrou dentro do coração. Se eu fosse falar sobre isso nessa noite, ia dar muita coisa para as mangas, né? Como diz as irmãs. Que, irmãos, coisa terrível é a inveja, não é? Coisa terrível é a inveja. Não foi à toa que Deus de imediato se levantou e veio falar, né? Porque essa situação poderia causar contenda em todo o arraial, né, do povo de Israel. O povo poderia ser colocado um contra o outro. Já pensou? E Deus de imediato se levantou e resolveu a questão, porque tem coisas que Deus não deixa ir à frente, não é? Deus não deixa crescer. É como um começo de rebeldia para causar divisão no meio do povo. Então, nesta noite, irmãos, eu já quero profetizar que no meio que você está, né, Deus não vai permitir que Miriam se levante com indagações, né, a teu respeito. Alguém querendo colocar a mão no teu ministério, não é? Querendo causar, por que ela? Não, mas por que ele? Não é? Indagando e ainda querendo criar contendas. No meio das igrejas, os montins não se começam com a multidão, é com uma pessoa só. E é engraçado porque eu disse aqui que Miriam era irmã de Moisés. Então são aqueles que estão próximos da gente, não são os que estão longe. Não é que começa querendo tomar aquilo que é nosso. É tão engraçado isso, né? Começa a querer sentar na cadeira, aí começa começa a contenda do inferno. Mas tem coisas que o Senhor não permite que vá à frente. E nesta noite a gente vai orar para que o Senhor repreenda toda murmuração, toda indagação, não é? Todo espírito de contenda, de divisão, de fofoca no meio do povo do Senhor, viu? Que o Senhor nesta noite assim coloque por terra toda inveja, não é? Alguém vai ficar leproso porque tocou naquilo que não deveria, porque está tocando naquilo que não deve. Não conhece, não sabe, então está mexendo com fogo, né? Tem gente que bota a mão naquelas caixas de abelha e sai com a mão inchada. Nesse caso não vai ser a mão, vai ser o corpo inteiro, porque a Bíblia diz que todo o corpo de Miriam ficou branco como a neve, viu? Eu e você não somos ninguém para estar indagando a Deus sobre a vida de ninguém. Quem Deus levanta, quem Deus deixa de levantar é problema dele, não meu nem seu. Quem senta, quem levanta, quem Deus coloca, irmãos, é ele. Então se cale para não sair leproso e Deus ainda lhe jogar fora do arraial. E Moisés ter que orar, né? Moisés ainda foi orar para Deus ter misericórdia. Já pensou como Deus faz? Deus é tremendo, não é? A gente brinca às vezes pensando que Deus não brinca de ser Deus, viu? Deus não brinca de ser Deus. Então, assim, que Deus nessa noite nos ajude, não é? Nos ajude. Tem muito irmão doente que às vezes o pastor precisa ir lá orar, né? A irmã do ciclo de oração precisa ir lá orar, a irmã Edna precisa ir lá orar, não é? A irmã Angeli, a Sara, né? A irmã Isabel precisa ir lá orar. E observe uma coisa, que às vezes as pessoas que mais falam mal da gente,
que mais fala mal da gente é aquelas que Deus diz assim: Edna, vai lá orar por eles, para que eu faça algo, para que eu tenha misericórdia deles. E quando eu penso que não, Deus faz um rebuliço e está lá eu orando pelo povo. Porque Deus não brinca de ser Deus, irmãos. Deus não brinca. Deus tudo vê, viu? Deus tudo vê. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que, e eu estou lendo a Bíblia, e eu quero que você guarde esse versículo para, ai Deus, na hora que for necessário, você passar assim no rosto do diabo, né? Para ele saber que a palavra do Senhor, ela se cumpre, ela tem poder. Porque a Bíblia diz que pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado. Olha, que fizemos loucamente, ainda teve que reconhecer que estava errado, que tinha falado demais. Aí a Bíblia diz que o que foi que aconteceu? No versículo 13... Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então receba nesta noite essa palavra, que não é para todo mundo hoje, que vai receber essa palavra que eu vou dar agora. Mas tem irmãos nesta noite que Deus vai te enviar para orar por alguém que tem tocado demais na tua vida, né? Tem falado, tem questionado o teu ministério. Deus vai te colocar assim no meio. Deus vai chamar alguém para prestar conta daquilo que tem dito a teu respeito. É assim que eu vejo nessa noite. Sabe quando Deus disse assim: peraí que eu vou descer aqui, e disse: Moisés, vem cá, Moisés, Arão e Miriam, vem cá que agora eu vou mostrar que eu sou com o meu servo Moisés. Dentro desta palavra, Angeli, irmã Lúcia, eu quero profetizar, porque Deus está me dizendo nesta noite que Deus dará testemunhos de vida. Deus mostrará a pessoas que Ele é contigo, viu? Do jeito que Deus disse: vem cá, peraí que eu vou descer aqui, sobre a coluna. Deus vai dar testemunho a muitos que Ele é contigo. Porque alguém tem duvidado, tem colocado a mão no teu ministério, tem te julgado, não é? Pelas más conversações. E Deus fará algo. Eu vejo assim, Deus, mas Deus faz isso? Faz não, irmão. E Deus não fez isso não? A folha de sua Bíblia. Né? Porque Deus não fez isso. Parece brincadeira, né? Mas foi Deus, ó. Diz que chamou a Arão e a Miriam, versículo 5. Chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. Já pensou como Deus faz, né? Bota assim um na frente do outro e diz: agora tu vai ver quem é que eu uso. Aí o crente ainda sai envergonhado, né? Pedindo misericórdia a Deus e tendo que reconhecer seu erro para não morrer. Né? Então, assim, o Senhor é bom e fiel nesta madrugada e eu quero profetizar que Deus dará testemunho de ti contra aqueles que têm murmurado em relação à tua vida. O Senhor vai fechar a boca do inimigo, não é? E não são de longe, são os de perto, são os teus. Não são, não, mas não é o ímpio não, é os irmãos, viu? Alguém, se não se arrepender, vai ser colocado para fora do arraial para aprender a respeitar a autoridade, né? E principalmente aquelas que são assim colocadas pelo Senhor, viu? Então, assim, aprender a respeitar. Senhor, irmão, nessa noite, né? E a Bíblia diz aqui, guarde isso. Clamou, pois, Moisés ao Senhor. Você vai clamar pela vida de alguém. Você vai orar pela vida de alguém. Vai colocar a mão sobre a vida de alguém. Para que Deus use de misericórdia e faça algo. Viu?
Ou você pensa que eu já não passei muito por isso? Passei de vez em quando o Senhor me permite assim, me, eu me deparar assim, em situações que eu fico até com vergonha, viu? Situações de Deus dizer assim, ore. Eu já contei esse testemunho e vou contar que eu estava no Maranhão, né? Um dia, quando eu acordei de manhã e Deus dizendo que ia matar uma pessoa aqui em São Paulo. Deus disse, eu vou matar, alguém vai descer a cova. Já basta de tocar em ti, do outro lado. E eu fiquei sem entender, fui para o ciclo de oração. E foi grande que eu passei, muito grande. As noites foram muito escuras, por conta de alguém que tem a língua assim terrível, né? Que bate como um chicote e usa a língua como um chicote para ferir, para matar, sem olhar aquilo que está falando nem que está dizendo, esquecendo que existe um Deus no céu que não brinca de ser Deus. E eu lembro que eu estava em São Luís, quando de manhã fui para o ciclo de oração lá, ciclo de oração não, trabalho, né, de manhã de consagração, e ali Deus trouxe uma pastora de longe e falou, disse, nesta manhã estou eu entrando com uma providência. E naquela manhã Deus botou alguém em coma por muitos meses. E naquela manhã Deus dizia mais assim, ore e me peça misericórdia pela essa vida. E eu com a vida da pessoa na mente fiquei orando, e eu contei a algumas irmãs, porque eu gosto de ter testemunhas, né, para quando Deus fizer, a gente ter, não depois que Deus fez, aí não adianta. Eu sempre fui assim, quando Deus me diz algo, eu gosto de falar uma ou duas testemunhas, porque quando Deus faz, eu tenho pessoas para testemunharem que Deus falou 1 mês, 2 meses antes. E ali depois Deus fez uma irmã me ligar e contar o que tinha acontecido. E eu disse, meu Deus, naquela manhã quase que Deus mata a pessoa, né? Uma situação inusitada que não tinha nada a ver e a pessoa lá foi parar em coma. Então, assim, irmãos, Deus não brinca de ser Deus, viu? Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. Você tem dono. E seu dono não brinca. Agora tem uma questão, seja fiel a ele. Porque Moisés era um servo manso, mais do que todos os homens que havia naquela terra. Eu já vi Deus fazer coisas, irmãos. Eu não estou com 70, com 60 anos. Mas quando eu entreguei minha vida ao Senhor, eu vi Deus dizendo assim que ia trabalhar na minha vida com uma velocidade muito grande. Tudo que ele fosse fazer, ele ia fazer com pressa, porque ele tinha pressa. Então era isso que eu via da parte do Senhor. E eu passei muitos ventos, muita luta, muita coisa. Hoje eu entendo por quê. Porque no meio de todos esses ventos que eu passei, ele me fez ver muita coisa, né, em relação a ele, a grandeza dele. E eu não sei de nada, mas o pouco que eu sei, eu posso dizer que ele é grande, que ele é fiel, que ele é soberano, que vale a pena confiar, servir, ser fiel, permanecer firme olhando para ele. Olha, nosso Deus é extraordinário, igual a nosso Deus não há, irmãos. Todo o tempo que você gasta com ele ainda é pouco para aquilo que ele pode fazer em relação à tua vida. Todo o tempo que você tiver pouco, se você puder hoje passar a noite de joelho nos pés dele, passe. Se puder passar 5 minutos, passe. Se puder passar meia hora, passe. Mas passe. Conversa com ele, chama ele. Jesus, vem aqui, senta aqui. Eu quero conversar contigo, porque o tempo que você tem é porque ele tem te dado esse tempo. Então aproveita, curte,
nesse tempo com Ele e tu verás o que Ele é capaz de fazer por amor à tua vida. Olha, irmão, quando Deus se agrada do coração de um ser humano, Ele faz coisas que a natureza, assim, e aqueles que estão ao redor não crê. Nosso Deus é bom, maravilhoso, meu irmão. É um milagre eu ver meu irmão aqui assistindo minha live. Ai, meu pai, meu irmão tá lá na divisa, né, do Pará e do Maranhão, glória a Deus. E assim, mas o que eu quero te dizer nesta noite, também em relação à murmuração, é que não duvida do Senhor, não. Né? Não duvida da grandeza, nem daquilo que Deus tem na tua vida, não. Eu quero trazer também essa palavra hoje para a tua vida, né, para teu ministério. Não duvida, irmão, não duvida. Não duvida quem foi Deus que te levantou, que foi Deus que te chamou, sabe, que foi Deus que te separou, não. Não, você tem um chamado, não é? Foi Deus que te resgatou. Só um minuto. Não duvida, não murmura, Senhor, será que é? Será que não é? Deus nessa noite diz assim, fui eu que te chamei, não duvida, foi eu que te levantei. O Senhor quer sim algo com tua vida, o Senhor tem sim um ministério, Deus tem um projeto sim para a tua vida. Nem por um minuto duvida disso não é? Porque Ele é fiel. Então assim, não foi Deus que te levantou. Em nome de Jesus, nessa madrugada quase aí, né? Não desfalece, não desanima, né? Em nome de Jesus, não perde a guerra, não admite ser derrotado, porque Deus não te chamou para perder a guerra, né? O Senhor está contigo e vai contigo até o fim. Não duvida, irmão. Não para desse será. Senhor, será que vai acontecer? As promessas dele estão de pé, porque ele é fiel com aqueles que são fiel com ele. Então, honra ele com a tua vida e tu verás o que ele vai fazer, né? O Senhor, nesta noite, assim, eu vejo assim, viu? Deus de força, Deus de ânimo, né? Deus de milagre, mas esse milagre hoje não é milagre material, não é milagre financeiro, é milagre assim dentro do ser de alguém. O Senhor vai fazer algo. Deus vai impulsionar alguém nesta noite, assim. Deus vai fortalecer o coração de alguém, sabe? Alguém nessa noite vai entender, não, o Senhor tem algo comigo. Deus te deu talentos, então usa os talentos que Deus colocou em tua mão. Tu sabe louvar, irmão, porque o louvor vem dele, foi ele. Tu sabe os dons que tu tens, se tu sabe pregar, se tu sabe tocar, não é? Aquilo que tu tem é porque Deus te deu, é dele, o dom é dele, a ferramenta é dele, não é? E ele te deu. Então assim, não duvida, não é? Tudo que tu for fazer para o Senhor, faz confiante, não em ti, mas nele, e tu verás como o Senhor vai te honrar. Nesta noite eu quero profetizar que vidas vão louvar diferente, vidas vão pregar diferente, viu? Vidas vão tocar diferente, viu? Instrumentos, eu estou vendo vidas tocando instrumentos e Deus agindo de forma diferente, viu? Vidas vão evangelizar diferente, vidas vão falar do amor dele diferente. Nessa noite, Deus vai ensinar moços e moças até a orar. Tem vidas que não sabem fazer uma oração, não sabe, mas Deus vai ensinar. Alguém diz assim, Senhor, eu não gosto nem de pegar o microfone, porque eu não sei nem o que vou falar. Deus vai colocar na tua boca, no teu coração, o Espírito Santo vai te ensinar a orar, irmãos. Vai te ensinar a orar. Amém, Daniel. Viu? E nessa noite, olha, eu não sei para quem é, eu não sei, viu? Para que jovem é que Deus está mandando falar isso que eu vou falar agora. Mas tem jovens aqui que vão tocar, né, instrumentos, vão tocar em algo para Deus, que é como se Deus nessa noite estivesse dizendo assim, se dedique, viu?
tire tempo, porque Deus quer levantar alguém para levar ele assim a uma altura que ele não imagina. É como se ele fosse tocar em, sabe, em bandas, em coisas assim. É em bandas assim, sabe, de prestígio. É assim que eu vejo, viu? Deus fosse levar ele assim para lugares que ele nunca, eu não sei, são jovens, eu não sei, porque Deus não está me dizendo se é menino, se é menina, Deus não está mostrando, mas Deus vai usar e vai ser através desse que Deus deu, vai ser com um instrumentozinho lá que Deus está, sabe que Deus vai fazer essa pessoa entrar até em lugares diferentes, em países diferentes. Portas irão se abrir. Mas o Senhor quer que se dedique, faça para Ele. E você vai ver o que é que Deus vai, viu? Fazer através de sua vida. Eu vejo Deus elevando o jovem assim a uma altura que ele não imagina que ele pode chegar. É a uma altura mesmo, porque Deus está me mostrando lugares altos. Eu não estou brincando, irmãos. Viu? Eu estou vendo jovens em palcos, sabe esses palcos, um grande show, viu? É assim que eu vejo. Plateias numerosas, milhões de pessoas, e Deus irá honrar. É assim que eu vejo, viu? Porque Deus deu o dom, né? E nessa noite eu também quero encerrar, mas eu quero encerrar concluindo essa palavra, também trazendo essa palavra para um sentido assim, olha. Amém, amém. Deixa eu só descansar um pouco. Tem hora que... Eu quero encerrar nessa noite dizendo também, dentro dessa palavra, assim, que é como se eu visse assim, sabe, Deus honrando vidas no ministério, viu? Deus honrando vidas. Eu vejo vidas assim, clamando por leprosos, viu? E o seu clamor não vai anular a sentença, entenda. Mas aquilo que Deus iria fazer, Deus vai travar. Deus não matou Miriam. Ela ficou 7 dias. E o povo ficou lá esperando passar os 7 dias, não foi? A oração, Deus não, as consequências vão vir. E o que é que eu quero lhe dizer com essa palavra nessa noite? Que Deus está dizendo assim, você vai orar para o pecador, viu? E Deus vai usar de misericórdia com o pecador. Mas as consequências do pecado dele vão vir, né? Tem que passar um tempo fora do arraial, mas o arraial vai esperar ele. Aí quando ele estiver pronto, ele se junta com o povo. Então foi assim que aconteceu com Miriam. E eu quero concluir nessa noite essa palavra e espero que essa palavra que eu estou dando nessa noite, agora, e no final, para irmãos, viu, que estão na frente de obras. Eu vejo assim, viu? Vidas que Deus permitiu que caiu, mas que a tua oração trará também alguém que está fora do arraial para dentro do arraial novamente. Porque Deus é misericordioso e a tua intercessão chega diante do Senhor, como a intercessão de Moisés diante de Deus. A ira do Senhor se levantou. Deus tocou em Miriam, mas o clamor de Moisés, né, fez com que Miriam só ficasse 7 dias leprosa. Então Deus tem compromisso com você, meu irmão.
Deus tem compromisso com você, minha irmã. Deus está dizendo assim a vida nesta noite. Eu escuto a tua oração, né? O teu clamor por outras vidas faz com que a minha ira cesse e o castigo não desça da forma que deveria descer, né? Tem vidas que Deus está dizendo assim, não, vai passar 7 dias fora do arraial, mas tudo bem, depois ela volta. É assim que eu vejo, viu? Nessa noite. Então, assim, a tua oração, né, tem poder de aplacar essa ira, né, de Deus. Mesmo, mas te feriu. Mas Deus te chamou para pastorear, para cuidar, para ser crente, para ser diferente. Então, seja crente, seja diferente. Mas murmurou contra mim, não interessa, ora, porque é teu irmão. E todo mundo falha, todo mundo erra, todo mundo fraqueja. Mas pisou na bola, pisou no meu pé, pisou na minha cabeça, pisou no meu pescoço, irmã Edna. Mas ora, que as consequências vai vir das palavras ditas. Mas Deus é Deus de misericórdia. Então você já entendeu bem o que Deus queria tratar conosco nessa noite. Sabe o que eu acho lindo, irmãos, dentro da palavra do Senhor? Que eu comecei batendo, né? O chicote ardendo nas costas. Aí depois Deus leva a gente assim, com um bálsamo. Não é assim? Eu louvo a Deus por isso. Que eu estava preocupada. Senhor, como é que eu vou pregar sobre isso? Mas até para falar do fofoqueiro, Deus nos dá sabedoria. Não é verdade? Do murmurador que gosta de estar tocando na vida de todo mundo. Não é assim? Então a palavra do Senhor é isso, é essa. Deus nos ensina a falar do amor dele de tal forma que ele bate, assopra e passa um bálsamo, não é? E eu louvo a Deus por isso, porque essa palavra é maravilhosa. É por isso que a Bíblia diz que a palavra, quem manuseia as suas ferramentas, tem que manusear bem, meu irmão. Então estuda aquilo que você for fazer para o Senhor, faça bem. Eu vou encerrar porque a minha voz já não consigo mais falar. Eu vou orar, né, agradecendo ao Senhor por tudo, viu, nesta noite. Mas eu louvo a Deus por sua vida, né, porque está comigo até agora. Deus é fiel. E compartilhe, irmãos, viu? Tem vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor, né? E eu sei que eu não sou lá essa senadora, meu jeito de falar do amor do Senhor, mas eu sei que Deus alcança vidas, viu? Através da palavra. Então eu louvo a Deus por isso, viu? Então assim, Deus ele é fiel, é verdade, irmão Gesiel, Deus é tremendo. Então nessa noite assim, guarde a palavra, porque o Senhor foi quem te tem, quem deu foi Ele. Então honre, não murmure contra o que Deus te deu, né? Aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Faz com amor, faz com dedicação, faz com carinho, porque o Senhor é bom e fiel, né? A paz do Senhor, irmã Edilene, Deus lhe abençoe. Olha, irmãos, que Deus nessa noite te dê força, ânimo, esperança, né? Que o Senhor nessa noite assim arranque toda tristeza, viu? Toda assim sensação de derrota nessa noite, viu? Você vai vencer e eu quero profetizar na tua vida isso. E você pode pensar assim que é só a irmã Edna, né? Mas não pense não, segure a palavra, assim, esqueça da irmã Edna, pense em Jesus, porque eu vou profetizar nessa noite que o Senhor vai te dar vitória e Deus vai te dar vitória, viu?
e Deus vai te dar vitória. Você vai ser vitorioso. O Senhor vai trabalhar sim dentro do teu lar. De surpresa, olha, tem famílias que têm passado tanta luta, têm passado tanta dificuldade, que é como se eu visse assim, sabe, um bambu assim sendo estralado dentro da casa deles. A coisa tem sido tão apertada, que essa família só tem estado de pé porque Deus tem sustentado. Só que Deus manda dizer à vida nesta noite que vai chegar um tempo novo, viu? E eu vejo assim vidas rindo, sorrindo. Eu vejo vidas dentro de um lar assim, sorrindo mesmo, viu? Sorrindo, eu vejo alegria. Deus mudará os tempos de alguém. Família, é uma família. E eu vejo Deus mudando as horas. Eu vejo assim um bambu dentro do lar deles, tão seco, que o bambu até já quebrou-se, sabe? Uma situação tão difícil, que não tem mais jeito, meu Deus. Não sabe mais o que fazer, viu? E eu vejo assim que Deus tem honra. A mãe vai rir muito ainda, vai se alegrar muito com os seus, viu? Tem alegrias assim de Deus guardada, tem algo do coração do Senhor assim, que está reservado para ser realizado na vida dos seus, mãe. Viu? E você vai se alegrar muito, irmã Marta. Vai se alegrar muito. Eu vejo a irmã Marta assim, se alegrando, tendo gozo e prazer. Eu vejo os seus lhe dando alegria, viu? Principalmente um deles, que é como se por esses dias lhe deu dor de cabeça. E é esse que Deus vai fazer algo, viu? Então, assim, eu vejo uma alegria do céu para a irmã Marta. Sabe, uma alegria no coração, assim, uma alegria do céu. Mas não é uma alegria assim, que ela vai acordar rindo. Não é isso. Não é assim essa alegria de Deus. É diferente. Talvez é algo que não chegue agora, mas vai chegar. Mas vai ser uma alegria que vai permanecer. Não é uma alegria passageira. Viu? Então descanse. Eu vejo Deus e já está tudo reservado, tudo pronto. Nada se perde. Nada se perder. Né? Tudo Deus é como se eu visse cada filho seu, irmã Marta. O fim que Deus reservou para cada um deles, eles vão chegar até lá, pode ter certeza. Ainda que eles subam e desçam, né? Mas eles vão chegar até onde Deus quer, porque eles são promessas e são bênçãos. Cada um deles assim, diante de Deus é uma história assim, viu? Nenhum vai se perder, nenhum. A história que o Senhor projetou, escreveu, né? Pode ter certeza que vai se realizar. Eles vão chegar aonde Deus quer que eles cheguem, minha irmã. Nem eles entendem, nem eles sabem disso. E o que eu estou dizendo agora parece só palavras, né? Porque eles não têm ainda noção da grandeza daquilo que Deus vai fazer. Porque, irmã Marta, é como se eu visse um compromisso de Deus, né? Com sua vida, com sua família, com seu esposo. Eu vejo vocês como colunas, viu? E o Senhor honrará. Então, Deus é bom, irmãos. Olha, irmã Luiziane,
Eu vi Deus nesta noite trabalhando dentro da sua casa, dentro do seu lar, minha irmã, viu? Eu vi Deus trabalhando dentro do seu lar, viu? Então, assim, tão somente aguarde que o Senhor é fiel. Eu sei que a irmã Célia ainda está por aí. Ah, tá. Irmã Célia, Deus é Deus de resposta, minha irmã, viu? O Senhor muda os tempos, as horas e as estações, viu? Tem irmãs nesta noite que é como se eu visse Deus, irmã Isabel, é como se eu visse Deus também fechando a boca de alguém, viu? Em relação à sua vida, onde a irmã está, viu? Então, assim, descanse, meu irmão, né? Meu irmão. Eu pensei que ele não estava mais aí, mas eu vejo Deus te dando um grande livramento, né? Um grande livramento. Cuide do meu pequenininho, cuidado com ele. Tenha cuidado. Olhe mais ele, né? Cuidado. É como se eu visse vocês um pouco dispensos. Não pode tirar os olhos dele. Porque Deus é Deus de livramento, né? E o Senhor sabe a fúria. Então que nessa noite o Senhor quebre toda ferramenta em seu lar, né? E coloque por terra. Vamos orar, irmãos. Senhor é soberano. E nesta noite eu já te agradeço por tudo. Senhor, tem vidas nesta noite que precisam de oração. Tem vidas nesta noite que precisam de um socorro, de um milagre, Senhor. E eu sei que só o Senhor nesta noite tem resposta. Só o Senhor pode colocar a mão, Senhor, em situações nesta noite e resolvê-las. Tem vidas que estão como que estivesse à beira do desespero, procurando uma porta sem encontrar. E nesta noite eu te peço que, em nome de Jesus, abra aquilo que está fechado. Alguém no lugar que ele está. Não permita que uma porta venha a se fechar, porque o Senhor foi quem abriu. Então, em nome de Jesus, nesta noite, repreenda assim toda fúria, tudo aquilo que quer atrasar os projetos de alguém, que nesta noite o Senhor também coloque por terra. Senhor, eu também te peço, cobre esse povo, dá força, dá ânimo nesta noite. Renova assim a esperança no coração de alguém. Não deixa alguém desanimar, meu Deus. Não deixa alguém retroceder. Alguém que está pensando assim, que não vai vencer a guerra, que não vai vencer essa batalha. Que nesta noite o Senhor tire todo o pensamento contrário, todo pensamento de derrota. Teu sangue nesta noite tem poder para repreender toda fúria, todo mal, toda seta. Senhor, eu te apresento lá também da Mara. Cobre o lar da tua serva com teu sangue, em nome de Jesus, meu querido. Dá livramento, repreende assim a fúria, a inveja. Senhor, que os projetos da Mara, nesta noite, assim, o Senhor cubra com teu sangue. Senhor, nesta noite eu também te peço que deixe crentes invisíveis aos olhos do inimigo. Não permita, meu querido, que o inimigo toque em meu sobrinho. Tire a mão dele, repreenda, meu querido. Coloca por terra toda fúria, toda seta, Jesus, toda inveja. Todo espírito de morte, assim, nesta noite, o Senhor, vá repreendendo. Também te peço que visite vidas que estão hospitalizadas, estão na UTI. Vidas que estão se recuperando, Senhor. Vidas que estão, assim, com câncer, com pneumonia, Senhor, eu vejo assim vidas assim com problemas nos ossos, com dores, Senhor, nos ossos nesta noite, na coluna. Alguém assim com caroço no seio. E nesta noite repreenda, arranque o mal pela raiz. Porque teu sangue nesta noite tem poder para repreender todo e qualquer mal. Também te apresento, Senhor, o pedido de oração da irmã Aline por sua mãe,
Tu és aquele que conhece o corpo humano, as veias, e o Senhor nesta noite tem poder de baixar toda, de fazer a pressão da mãe da Aline ficar normal. E nesta noite eu também te peço, não visite só nessa área a mãe da Aline, porque tu conheces, tu sabes, Senhor, Deus, que só o Senhor pode fazer. O filho da irmã Luciana, Deus, essa criança é tua, continua guardando, continua no controle. Continua também, Senhor, fazendo ela confiar e crer na vitória, porque o Senhor não deu, Senhor, uma última palavra. E eu sei, Deus, que tu estás assim trabalhando, e eu sei que o milagre na vida desta criança será grande, teu nome será glorificado. Senhor, eu também te apresento nesta noite, assim, irmãs, meu querido, que estão assim com causas na justiça, com questões que aos olhos delas assim é impossível de serem resolvidas. Que nesta noite assim o Senhor seja o juiz, o advogado, e coloque assim um ponto final em algo que já vem assim há tantos anos e alguém não vê solução, não vê saída. Senhor, também os lares, as famílias, repreenda todo espírito de pombagira do inferno, de prostituição. Senhor, todo espírito de contenda dentro dos lares. Coloque assim amor no coração de um pelo outro, meu querido. Não permita que o inimigo destrua aquilo que o Senhor uniu. Nesta noite, guarda os casais, guarda as famílias, guarda os filhos, as filhas, meu querido, que são heranças tuas. Que nesta noite, em nome de Jesus, mais uma vez, que tudo que vem a acontecer seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Também te apresento nesta oração, já te agradecendo por tudo, mas crendo que o Senhor dará resposta. Te apresento o filho da irmã Isabel, Alex, Senhor. Vai de encontro a este moço nesta noite e dê vitória, porque tu és conhecedor de tudo, todas as coisas estão patentes aos teus olhos. E a tua palavra diz que teus olhos são como chama de fogo, nada foge diante de ti. E é por isso que eu te agradeço, porque eu descanso nesta noite, sabendo que o Senhor dará resposta e vitória e que esse povo, Senhor, vai voltar, mas vai voltar com os seus molhos. Alguém nesta noite vai ficar diferente, porque o teu nome vai ser glorificado, pois tudo é para honra e glória, Deus, do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém, Daniel. Glória a Deus. Eu estava aqui, mas eu estava orando por você, Daniel. É porque tem coisas que a gente não fala, né? Tem coisas que a gente ora a Deus em silêncio. Tem orações que Deus nos ensina, irmãos, a fazer em silêncio para que o inimigo não escute, né? Mas não se preocupe não, viu? Que eu orei. Eu estava aqui orando e assim, tem algumas vidas que a gente ora calado, porque a gente não pode falar, né? Porque nem você pode saber. Tem coisa que nem você pode saber. Tem coisa que Deus mostra a gente, mas tem irmão que não está pronto para ouvir, né? Então a gente ora em silêncio e Deus faz a obra. Então assim, você crê nisso? Que tem coisa que Deus mostra a gente e a gente mesmo não pode saber. Tem coisas que Deus não me mostra porque eu não tenho ainda condições de saber. E a vida da gente é assim, não é? Então Deus sabe como trabalhar, irmãos. Viu? Então nessa noite fiquem com Deus. É assim, se eu for falar aqui, a gente vai para 1h da manhã, né?
E Deus é bom e fiel. E eu quero só agradecer ao Senhor, né? Fiquem na paz. Essa semana eu vou continuar com as nossas lives, em nome de Jesus, né? Eu vou estar mais conseguir estar gravando, viu? Mas orem por mim, amém, a irmã Graça, que eu continuo também orando por vocês, viu? Tem coisas que eu não vou falar assim, mas assim, tem irmãs, mães, né? Que assim, aguardem uma resposta da parte do Senhor, viu? Aguardem uma resposta. Isso é para mães, viu? Alguém terá notícia sobre filho, né? Algo, viu? Aguarde notícia. Deus é Deus de livramento, Mara, dentro do teu lar. O Senhor tem guardado e vai continuar guardando, viu? Eu vejo Deus dando livramento a crianças, né? Crianças pequenas. Crianças assim, de bebê a, viu? Crianças, eu vejo Deus dando livramento, viu? Guardando. Então assim, não sei, viu? Mas Deus está repreendendo assim a fúria, né? O Senhor abençoa de um lado e o inimigo quer trazer tristeza do outro lado. Mas nesta noite Deus repreende. E outra coisa que eu quero dizer assim aos irmãos, vou encerrar dizendo só isso e vou acabar o vídeo. Olha, não é dizendo que você não cuida, mas cuide mais, viu? Quem tem criança pequena em casa, cuidado, não deixe só. Cuidado, observe, viu? Observe mais, assim, olhe, não deixe sozinha. É o que eu senti de dizer assim, viu? Não deixe só. Quem tem que beber, não deixe só. Depois você vai entender por que eu tô falando isso, viu? Não mais, sabe? Não deixe só. Não sei o porquê, viu? Mas Deus me botou isso no coração para falar. De bebezinho assim, a criança, né? Que às vezes já tá. Não deixe. Não deixe. Que Deus, o Senhor vai dar um livramento para que algo não venha acontecer. Viu? Então, assim, Deus é fiel. Irmãos, Deus abençoe, viu? Fiquem na paz. Muito obrigada, né, por estarem ainda comigo até aqui. Que Deus possa recompensar e cobrir vocês com o sangue dele. Amém?